Bom dia a todos, bom dia em especial ao torcedor do Botafogo que amanheceu hoje machucado, triste, incomodado, assim como nós, também machucados pelo resultado de ontem, mas estamos trabalhando aqui diariamente para fazer esse clube gigante ainda maior. Estou vindo aqui publicamente, para fazer a manifestação especial ao nosso torcedor, em função de algumas notícias que estão sendo vinculadas, compartilhadas, viralizando de fora a fora em relação à minha coletiva de ontem. Então é bom não perder tempo e a gente esclarecer de uma vez. O máximo responsável por tudo que acontece na parte desportiva do Botafogo sou eu. E jamais irei transferir a responsabilidade para nenhum jogador. Nós temos uma relação muito honesta, muito direta, muito verdadeira no nosso dia a dia. Deixar claro para o nosso torcedor que nenhum jogador em nenhum momento pediu para sair. Pediu para ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, caras corajosos, caras que têm força, caras que são trabalhadores no dia a dia. E hoje está se vinculando muitos recortes, em tempos de hoje, onde pequenos recortes viralizam, pequenas falas são compartilhadas em tweets, são compartilhadas em reels, em Instagram, em várias ferramentas de meio social hoje, sem ter o verdadeiro e o contexto adequado, acabam gerando falsas notícias. Então deixar muito claro para aqueles que querem tumultuar o nosso ambiente interno que não vão conseguir. Eu sou o máximo responsável por tudo que acontece aqui dentro. E jamais vou passar essa responsabilidade para nenhum jogador. Falar para o nosso torcedor que as coisas ainda não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. O Botafogo passa por um momento de transformação, de reconstrução. E a gente precisa de todos unidos. E aqueles que querem fazer o tumulto externo entrar aqui dentro não vão conseguir. Quando eu manifesto que alguns jogadores precisam descansar, que a gente precisa ter mais presença, mais volume de jogadores, mais número, é justamente para que a gente possa evitar os cancelamentos. A gente possa evitar que alguns jogadores sejam hostilizados e fiquem marcados como culpados. Que o futebol tem muito disso, eleger os culpados e não os responsáveis. E eu estou aqui para proteger o meu grupo, proteger os meus jogadores, e ninguém vai conseguir fazer o contrário. Então, não interprete de forma equivocada. Por favor, o nosso torcedor, aquele torcedor verdadeiro, vai lá na coletiva, acessa a coletiva e assiste toda. Não confia nesses recortes, nesses tweets, dos que está sendo difundido e compartilhado aí. Tá? Vai lá e assiste toda a coletiva, entende o contexto todo, e aí depois você dá a sua opinião. Um abraço a todos e vamos com fé, força, fique com Deus. Só corrigindo, ele tinha falado na entrevista coletiva, logo na sequência depois dessa pergunta, que ele não tinha sido pedido diretamente, não tinha sido um pedido direto dos jogadores, que ele tinha sentido que os jogadores não estavam bem psicologicamente. Aí esse vídeo que entrou agora é o comunicado que ele soltou, corrigindo um pouco, PVC, porque de fato ele falou que os jogadores tinham pedido. A segunda pergunta foi do Igor, né, Igor? Isso, só para explicar, o Thiago mencionou, a coletiva, e para o torcedor assistir a coletiva, porque assim, teve aquela primeira resposta que a gente transmitiu aqui, tem uns minutinhos atrás, e aí no final da coletiva, assim, última pergunta, professor, só a título de esclarecimento aí, por gentileza. Foi isso mesmo que o senhor falou? Tem jogador que pediu para não jogar, e aí ele mencionou que no futebol existem códigos, então ele deu a entender, porque por alguns códigos comportamentais ali, os jogadores estavam, nesse caso, como ele mesmo citou, pedindo para não jogar por conta aí dessa explicação que ele deu mais detalhada no segundo vídeo, dessa questão de sequência, de estarem sempre expostos aos mesmos jogos, um elenco que, na visão dele, estava enxuto, com 14, 15 jogadores se revezando nessa titularidade e sempre os mesmos caras nesses jogos ficaram marcados aí por conta da forma que o Botafogo perdeu. Então, e aí, diante da repercussão ruim, ele lança esse vídeo agora de manhã, de assessoria, enfim, no perfil oficial dele, dar mais explicações e pedir para o torcedor prestar um pouco mais atenção nesse contexto. Mas, de fato, ele falou que tinha jogadores pedindo, depois ele fala que esse pedido ele se deu por alguns códigos, e aí traz essa explicação na perspectiva dele, de que não houve nenhum pedido direto, mas ele nota essa situação psicológica muito forte ainda no Botafogo, em reflexo do jeito que o time perdeu ano passado, não só por ter perdido, mas pela forma com a qual o time perdeu o Campeonato Brasileiro do ano passado. E você?
O PVC, e o mais tenso é que é uma semana muito importante para o Botafogo, né? Na quarta tem a estreia na pré-Libertadores contra a Aurora na Bolívia, e o time tá com essa questão psicológica, inclusive mexendo muito nos bastidores. A gente... Vou voltar lá no tempo de novo. Lembra muito o que aconteceu com o Botafogo em 2023, o que aconteceu com o Palmeiras em 2009. E lembra muito o início de 2024 do Botafogo, o que aconteceu com o Palmeiras em 2010. Ou seja, o que aconteceu com o Palmeiras em 2010? Nada. Que é o que está acontecendo com o Botafogo agora. É a mesma coisa. Daquela vez, o time começou... Por que eu estou comparando as duas coisas? São as duas grandes viradas da história do Brasileirão, né? O Palmeiras tinha 13 pontos de vantagem sobre o Flamengo terminou campeão. O Botafogo chegou a ter 17 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, 15 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. O Palmeiras terminou campeão. No ano seguinte, o Palmeiras manteve o Muricy Ramalho como técnico. O Muricy caiu, veio o Antônio Carlos, não deu certo, veio o Filipão e continuou ruim. E está acontecendo a mesma coisa com o Botafogo agora. É muito difícil você reconstruir a relação desse grupo de jogadores com a torcida. Mas também não dá para você pensar que o Thiago Nunes não... Ele deu uma resposta ontem que fez todo mundo imaginar que os jogadores estavam pedindo para não jogar, tanto que o Igor teve o bom senso no final da coletiva de dizer: professor, vem cá, foi isso mesmo que o senhor disse? E quando você fala de códigos, ele está dizendo também que ele está percebendo essa vontade dos jogadores serem preservados. E aí eu estou fazendo aqui uma ilação, porque ele não está dizendo isso, mas o caso do Marlon Freitas é evidente isso. O Marlon Freitas virou o jogador mais perseguido pela torcida do Botafogo desde o final do ano passado. E está muito difícil rever essa relação. O Vasco, por outro lado, está conseguindo fazer o que se propunha a fazer, ser competitivo. E o Vasco saiu ileso nesses 3 grandes testes, hein? Venceu o Botafogo, empatou com o Fluminense fora de casa e com o Flamengo em casa. Hernan, dá para a gente falar que o grande reforço dessa SAF é o técnico Ramon Dias? Ele e o Emiliano. Quando a gente fala do Ramon Dias, a gente tem que citar o Emiliano Dias, que é o assistente dele, filho dele, enfim, trabalha junto com ele há muito tempo na comissão técnica e é quem dá o respiro ao trabalho do técnico, que é uma lenda. Ele é uma lenda do futebol argentino, super campeão, e esses treinadores eles passam por processos de reciclagem de trabalho, né? Na própria Argentina, quando a gente fala do Ramon Dias, teve um determinado período em que ele teve um desgaste mesmo assim, de trabalho. E aí o profissional vai buscando alternativas para ir melhorando, né, para reciclando. E o trabalho que o Emiliano faz junto com ele é um trabalho assim de muito mais de um braço direito, muito mais do que um profissional de confiança. É praticamente o cérebro ali dessa comissão técnica. Então, assim, o Vasco hoje tem um técnico, um super técnico, uma lenda que domina muito bem o vestiário, que sabe falar com o torcedor, e tem um cara como o Emiliano que vai muito bem no dia a dia, no trabalho de campo, no trabalho de trazer um refresco nesse trabalho tático, técnico. Tá gostando muito do futebol brasileiro. Aliás, a dupla ali com o Alexandre Matos elogia muito ele ali nos bastidores. Então, assim, é um trabalho muito bom. E eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, dando tempo, dando temporadas e com o elenco do Vasco ali, tendo algumas peças, acho que o mercado do Vasco foi ruim, repito, acho que poderia ter sido melhor, mas mostra que o Vasco pode sim ser bem diferente do que a gente viu no ano passado por causa do treinador. Tem um bastidor do mercado que é importante a gente lembrar, né, Renan? O Alexandre Matos, que é o cara que mais ficou marcado como diretor pelas contratações, e na época do Cruzeiro e do Palmeiras, ele sempre fez questão de dizer que a função do diretor executivo não é contratar, ou pelo menos não é apenas contratar, mas para contratar muito no Vasco, como ele fez em outros clubes e remontar elenco, ele tem uma dificuldade de orçamento.
Então, para cada jogador que o Alexandre Matos contrata, um tem que sair. Foi muito especificamente isso no caso do Adson, que para avalizar a contratação do Adson, a 777 só avalizou quando o Gabriel Peck foi embora. E depois toda a confusão do vem, não vem, do Esforça, jogador da seleção argentina sub-23, classificado para a Olimpíada. O Esforça estava contratado, não veio o orçamento, não veio a permissão, foi descontratado e foi anunciado agora. Foi anunciado porque o Marlon Gomes saiu, né? Aí ele foi anunciado depois de novo porque o Marlon Gomes saiu. E nos bastidores teve quem viu que o Alexandre nunca passou tanta vergonha quando chegar para o News Old Boys e dizer, então, não sei se eu vou conseguir. E já estava fechado. Acabou fechando porque o Marlon Gomes saiu. Então, o orçamento do Vasco é muito estreito. Para chegar um, tem que sair o outro. Boa. Igor, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho e até breve. Até mais, gente. Valeu, sempre um prazer estar com vocês. Valeu, Igor. Vou pedir desculpa que eu não consegui ler muitos comentários hoje, porque a gente tem muitos assuntos, né? A gente se empolgou um pouquinho, então já estouramos. Culpa minha, a gente não deixou você falar. Imagina, vocês têm muitos méritos aqui comigo. Nem eu, nem o chat. Ninguém falou hoje. Só para a gente encerrar, PVC, num domingo cheio de clássicos, conta pra gente quem teve o recorde de público. No domingo, a Supercopa Feminina. 33.715 torcedores e torcedoras pagaram ingresso para assistir Corinthians 1, Cruzeiro 0. O Cruzeiro teve 2 gols anulados, podia vencer a partida. O Corinthians é sempre campeão, um time muito forte no feminino. Mas olha só, vamos fazer a conta aqui. 33.715 em Itaquera. 29 mil em Barueri, Palmeiras e Corinthians. 23 mil pagantes, 25 mil presentes no Newton Santos para Botafogo e Vasco. 24 mil presentes no Couto Pereira para Atlético Paranaense, para Coritiba e Atlético Paranaense. 30.700 no Barradão para Bahia e Vitória. Num domingo de clássicos de norte a sul do Brasil, o recorde de público no domingo foi da Supercopa Feminina. O que confirma que esporte exige uma palavra, um verbo, difundir. Só um parêntese, porque eu estou falando do domingo. Se você considerar o clássico do sábado, parabéns ao futebol cearense. 44.790 torcedores para Fortaleza 3, Ceará 3, pelo Campeonato Cearense. Então, só o clássico do Ceará, o clássico cearense, superou a Supercopa Feminina. Mas no domingo, o recorde de todos os jogos, todos os clássicos, foi de Corinthians e Cruzeiro. Perfeito, PVC. E é muito legal a gente falar isso, porque o nosso chat é muito maravilhoso, mas de vez em quando tem um intrusinho que manda, ninguém liga para o futebol feminino. Gente, recorde de público num domingo de clássicos no futebol brasileiro para um evento do futebol feminino. Eu estava lá e não foi só um recorde de público, né? Não é só o número que importa. É o que a gente viu lá. Casa cheia, a torcida enlouquecida, gritando sem parar. Foi um jogo muito bom, que mostra também como é preciso investimento, né? Você falou da palavra visibilidade que você usou? Esqueci agora. Difundir. O investimento, isso tudo começa no investimento, né? O investimento que o Corinthians tem para se tornar o que se tornou nos últimos anos. Na temporada passada, venceu tudo que podia, 4 de 4 títulos, agora com esse da Supercopa pela terceira vez, 3 edições, 3 vezes Corinthians campeão, são 5 títulos em 5 possíveis, e provavelmente pode conquistar mais, porque é um time muito forte, que investe muito, que tem uma diretoria, a Cris, que apoia, e ontem eu estava conversando nos bastidores com a equipe do Corinthians, e eles falaram que o novo presidente, apoiou todas o planejamento que eles tinham feito para a temporada. Isso é muito importante da gente falar, né? A gente critica pontualmente algumas decisões dessa diretoria, mas com relação ao futebol feminino, ele tem sido excelente, manteve o que as outras diretorias estavam fazendo e manteve o resultado, né? Mais um título para a conta. Desde que o Corinthians reassumiu o time feminino em 2016,
Foram 18 títulos em 8 anos, gente. 18 títulos em 8 anos. O Cruzeiro está fazendo um trabalho muito legal também, de apoio ao futebol feminino. O Ronaldo estava lá premiando as meninas. Foi bonito de ver. A torcida era muito pequena, perto da torcida corintiana, mas é um time que também vem nessa temporada para tentar brigar pelo título. Então fica aqui os nossos elogios, né, PVC? Isso, tem um público que vai crescer cada vez mais, quanto mais for difundido o esporte, espalhado, levar de volta para a Amazônia, onde tem o Iranduba, fazer o país inteiro. Para o Brasil voltar a ser o país do futebol, precisa ser o país das meninas e meninos, dos homens e mulheres. É isso. André Hernan, quer uma última informação para encerrar ou podemos encerrar já? Não, quero trazer uma última aqui de mercado. O Criciúma, ontem o diretor esportivo do Criciúma confirmou que tem um acerto verbal com o São Paulo para a transferência do Luan por empréstimo, Luan volante, que inclusive não está sendo relacionado, não está nos planos do Carpini ou nos planos do São Paulo. Só que eu acabei de receber aqui uma resposta que o jogador ainda não tomou uma decisão, e aí por enquanto a gente vai falar de tendência. A tendência é que ele não aceite o Criciúma nesse momento. Então, assim, a prioridade do Luan, nesse momento ele tem outras prioridades. Ainda não toma a decisão de ir para o Criciúma. Por mais que tenha assim, um acerto verbal ali entre os dois clubes, claro que depende do sim do jogador. E esse sim ainda não aconteceu e não deve acontecer.